O que está escrito ali, interferências, que é o tema de hoje, eu me baseei numa palestra também de uma pessoa, uma pessoa chamada Ricardo Basaglia. Ele é CEO de é a maior ou uma das maiores, Renan? É a maior empresa de RH do mundo. Então, eu tirei alguns detalhes da palestra dele e coloquei aqui na nossa. Então, se um dia você ver alguma coisa parecida, não é mera coincidência. Eu realmente usei como base, tá? E algumas coisas aí também eu coloquei um link onde eu tirei algumas informações da internet. E também tive o orgulho de montar, eu gostaria muito que vocês soubessem isso, tive o orgulho de montar alguns tópicos dessa palestra de hoje com a ajuda de 2 jovens empresários. Me ajudaram, deram algumas ideias interessantes, um tem 29 e outro tem 23 anos. Então, contei com a ajuda desses 2 empresários também para montar aí esta palestra de hoje. Bom, pode voltar lá. Quem conhece esses 3, aí tem 4, né? Mas quem conhece essa imagem dos 3 macaquinhos? Quem conhece? É muito famosa. Então ali, esse assunto tem muito a ver com, essa imagem tem muito a ver com o assunto de hoje. Porque tem um macaquinho ali que não vê, tem um outro que não quer escutar, tem um que não fala. Mas eu achei muito interessante essa ideia de ter colocado o 4º macaquinho ali. Olha lá, o que ele tem na mão, o 4º macaquinho? E isso tem interferido até nos casamentos, hein? Né? Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá bom? O Global Business, ele tem a missão e a visão de pegar ensinamentos bíblicos e colocar no mundo corporativo com a linguagem de hoje. E para falar sobre interferências, eu me baseei também em alguns discípulos de Jesus. E eu fiquei imaginando, confabulando, e se a escolha que Jesus fez para escolher os seus 12 discípulos, se ele na época tivesse contratado uma empresa de recursos humanos e tivesse lá contratado lá alguns psicólogos, e Jesus falasse assim, olha, me ajuda a contratar, a conseguir aí os meus 12. Com certeza, os psicólogos não iam pegar o mesmo caminho que Jesus fez. Com certeza. Historicamente, os psicólogos, para ter ao lado de Jesus pessoas hábeis ao lado dele, certamente eles iam buscar os fariseus, os escribas. Por quê? E são pessoas que tiveram muitos embates com Jesus. Mas por que talvez os psicólogos buscassem os escribas e os fariseus? Porque eram pessoas letradas, eram pessoas de muito conhecimento, eles eram bem vistos na sociedade. Alguns conheciam grego, latim. Eles conheciam o evangelho e eles guardavam a lei judaica. Eles eram religiosos, literalmente religiosos. Então, muito provavelmente, os psicólogos escolhessem estas pessoas. E Jesus Cristo foi por um caminho diferente. Eu não quero aqui, por favor, você é psicólogo ou psicóloga, eu não estou aqui descartando a figura do psicólogo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje, os psicólogos são, e as empresas precisam. Por quê? Cada vez mais. Porque hoje, nós temos 3 gerações dentro de uma empresa. E hoje o papel do psicólogo é fundamental para isso. Mas por que eu estou fazendo essa comparação que Jesus iria pelo outro lado? Pelo seguinte, nós vamos ver aqui algumas interferências que os discípulos de Jesus tinham para desenvolver o ministério, interferências graves. Mas aonde esses homens chegaram? Por quê? Porque tiveram um coach. Tiveram Jesus que trabalhou com esses homens durante 3 anos. E esses homens tinham tantas interferências. E eu quero te dizer o seguinte,
que independente da interferência que você, hoje, no decorrer dessa palestra, independente do nível de interferência que você identificar, que está ocorrendo na sua vida profissional, ou que está ocorrendo no seu negócio, eu quero te dizer, dá para atravessar para o outro lado, tranquilamente. Mas nós precisamos enxergar, porque tem muitas interferências que eu vou falar aqui, que você pode estar vivendo no dia a dia, só que você não está enxergando. E isso está impactando o seu negócio. Ok? Vamos ver a primeira interferência. Eu não vou falar dos 12. Antes de passar o próximo, aqui eu coloquei o seguinte, ó. Interferências no mundo corporativo. Existem interferências que são externas, que vêm de fora, e tem interferências que são criadas por nós mesmos. Ok? E aqui, coloquei interferências por parte de colaboradores, e por parte dos empreendedores. Quem tem aqui, na sua empresa, funcionários? Quem tem? Uma boa parte. Alguém aqui já tem mais de 10 funcionários? Ok, perfeito. Bom, vamos lá. Põe o slide aí. Eu quis já separar ali o primeiro, Simão Pedro. Simão Pedro é o mais conhecido dos discípulos de Jesus. Muitas pessoas sabem das características da personalidade dele. E eu quero te falar aqui o seguinte, ele era um pescador de profissão, foi o primeiro líder da igreja cristã. Aí existe uma controvérsia, mas como eu tirei isso aí de uma fonte, eu não quero entrar aqui na parte teológica. Obrigado, João. Ele escreveu as epístolas que levam o seu nome. Olha agora aqui, olha a interferência. Pedro tinha pouco estudo. Pedro era impulsivo. Olha uma interferência. Ele era amoroso. Isso aí ok, está aprovado. Mas ele era tímido. Ele era explosivo. Olha que interferência. E ele tinha dificuldade de entender os ensinamentos. Esse homem tinha interferência ou não tinha para desenvolver o ministério? Será que você chamaria uma pessoa dessa para desenvolver um ministério? Mas olha que incrível. Lá em cima está dizendo, ele mesmo escreveu a epístola que leva o nome dele. Se esse homem desse jeito escreveu, imaginem vocês o quanto esse homem se desenvolveu. Quantas interferências esse homem ele tirou. Ele deixou de lado, porque ele quis, e também, em primeiro lugar, porque ele teve um grande coach, que foi Jesus Cristo. Eu coloquei os 12 discípulos, mas se nós formos falar dos 12, não vai dar tempo. Vai passando para o número 8. Pode passar na frente, até chegar ao número 8, volta. Quero falar de Mateus. Mais um. Esse material eu vou mandar para vocês no WhatsApp, tá? Depois vocês podem ler cada um deles. E tem algumas coisas aqui que eu gostaria muito que vocês voltassem a consultar. Depois a gente vai falar sobre isso. Olha aqui, ó. Mateus, ele era de Cafarnaum, trabalhava como cobrador de impostos. Ele era um publicano. Para mim aí já basta. Olha só, olha o nível de interferência. Mateus, por ser um cobrador de impostos, talvez por parte do governo, por ser um funcionário público, ele não tinha interferência. Agora, um homem desse, que não era aceito pela sociedade, que provavelmente ele andava com mais ou menos uns 3 guarda-roupas desse tamanho do lado dele, porque você acha que Mateus ia cobrar imposto à toa? Você acha que ele não tinha diversidade? Você acha que ele não tinha que ir com os capangas para cobrar imposto? Agora você se colocando nesse contexto da época, você acha que Mateus era bem visto? Como é que um homem agora desse vai falar sobre salvação? Como um homem desse agora vai montar um ministério sendo tão mal visto? Essa é uma grande interferência. Pode passar para o próximo. Próximo. Ok. Agora eu quero começar a falar de algumas interferências. E eu gostaria muito, mas muito, que você prestasse atenção. E eu quero, a partir do que eu vou falar agora, eu não quero te convencer. Mas eu queria te fazer um pedido. Que se você for contratar, daqui para frente, contratar funcionários, parceiros, para trabalhar juntamente com você
você se atentasse para o que eu vou falar agora. E que você experimentasse pelo menos uns 3. Depois aí a gente volta a conversar. Por exemplo, olha um dado. Isso aí foi tirado da palestra desse CEO que eu falei, da maior empresa de recursos humanos do mundo. 90% das contratações são feitas através de questões técnicas. Como é que você contrata uma pessoa? Ou como você vai buscar um emprego? Não é através do seu currículo? Não é através do que está escrito ali, do todo o teu histórico, a tua experiência? Eu cresci assim. Eu fui ensinado assim. E eu acredito que a maioria das pessoas pensam assim ainda. E muitas empresas ainda estão trabalhando dessa forma. Mas olha lá, a segunda estatística. 90% das demissões são por questões comportamentais. 90% das demissões são por questões comportamentais. Agora aí está a grande deixa. Para que nós possamos eliminar esse nível de interferência, porque, meus queridos, você contrata uma pessoa, você elege, você como uma pessoa, um profissional liberal, às vezes você é um engenheiro, você precisa ter uma equipe. Agora, imagina todo o investimento que você tem para ter pessoas do seu lado, treinamento, toda essa energia demandada, todo esse desgaste, e você lá na frente ter que desligar uma pessoa por questões comportamentais. Vamos fazer o contrário? Vamos agora, já que temos um número como esse, qual que é a dica? Qual que é a dica hoje aqui? Vamos contratar as pessoas pelo lado comportamental. Hoje, eu não estou dizendo aqui para você eliminar o currículo. Não, o currículo ele serve como uma referência. Mas, meu irmão, puxa a capivara da pessoa. Vai na internet, tem muita certidão que você pode tirar daquela pessoa. Até certidão de antecedentes criminais. Puxa o SPC, puxa o Serasa. Às vezes aquela pessoa está com o SPC lá de uma conta de celular, isso não significa nada. Mas se a pessoa tem lá uma relação de cheque sem fundos, e aí? Hoje, muitas empresas estão indo no Facebook, vocês sabem disso. Às vezes você vê uma pessoa, vai escolher um parceiro, ou um funcionário, um colaborador, a pessoa se apresenta ali, o cara ali, é o estilo do cara, você vê ali, nossa, esse é o cara. Mas quando você vai no Facebook, você vê que o comportamento, o estilo de vida dessa pessoa não condiz em nada com o que ela está se apresentando. Gente, não adianta a gente botar panos quentes, não. A minha avó já dizia, costume de casa, vai à praça. Então, você pode muito hoje aferir o comportamento de uma pessoa por muitas outras situações. E você hoje contratar as pessoas também, principalmente pelo lado comportamental. Sabe por quê? Porque, gente, se nós tivermos um pouquinho mais de dedicação, hoje o outro lado, o que as pessoas falam, principalmente os jovens, eles estão dizendo que os empresários não dão oportunidade, porque eles não têm experiência. Isso está acontecendo? Está. Mas às vezes, gente, são determinadas funções que a gente tem na nossa empresa, que às vezes a gente está querendo demais das pessoas. E às vezes pode ter um jovem lá de 18, 19, 20 anos, que aquilo ali é uma joia. Às vezes uma pessoa de um caráter maravilhoso, uma pessoa que pode estar do seu lado por 20 anos. E só basta você olhar um pouquinho assim, não exigir tanto, e colocar aquela pessoa na tua empresa e você capacitar essa pessoa, do seu jeito, da forma como você queira, para falar a tua língua, para ter o DNA da tua empresa. Muitas pessoas hoje estão sendo rejeitadas por questão da tal experiência. E às vezes a gente quer experiência, quando vê lá, a pessoa tem um problema comportamental terrível. E você tem que desligar. Por quê? Minha gente, quem é empreendedor, você continua sendo empreendedor depois das 18 horas. Eu garanto, se um de vocês aqui for pego, depois das 6, fazendo alguma baderna aí, ou de repente deu uma encharcadinha, as pessoas vão falar do seu nome e da sua empresa, que viu fulano da empresa tal, que estava lá fazendo baderna. Os funcionários também. Quem é funcionário, você também representa a sua empresa depois das 6.
Então, gente, a questão comportamental, ela é séria. Mas acontece que se a gente começar a pensar por esse lado, o que eu estou falando para vocês hoje é óbvio e é uma grande dica. Porque você pode ter hoje pessoas e formar pessoas para estar dentro da sua empresa. E esquecendo um pouquinho da tal experiência. É válida. Mas hoje não vamos só olhar o currículo. Aqui, eu separei umas perguntas, por isso que esse material, ele é interessante. Olha só que pergunta interessante para você fazer para uma pessoa fora currículo. Olha ali, ó. Qual a coisa mais difícil que você já conseguiu? Eu estou falando de currículo? Olha que pergunta para fazer para uma pessoa que você queira contratar. Olha, Calil, olha só, para uma pessoa que para trabalhar para você como parceiro. O que não está no seu currículo que eu deveria saber? Gente, vocês vão descobrir muita coisa, porque a pessoa é obrigada a falar. Olha que pergunta interessante. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente por que é? Olha a última ali. Mais uma dica. Quais os pontos da história da sua vida fizeram ser quem você é hoje? A pessoa vai falar. Você vai descobrir muita coisa. E eu não estou falando de currículo. Isto é uma ferramenta que você pode usar e você acertar para a contratação da sua equipe, das pessoas que estão do seu lado. Eu acho que eu vou conseguir convencer você a fazer isso com um pedido que eu vou fazer agora. Quando chegar na sua casa, quando você estiver em secreto, faça essas perguntas para você mesmo. Legal? Faça essas perguntas para você mesmo. Eu tenho certeza que você vai usar esse método aí quando você quiser agregar pessoas à sua empresa. Próximo. Ainda falando de recursos humanos. Ali eu cometi um erro. Ali está performance é igual a talento menos interferência. O jovem empresário que estava me ajudando, ele falou assim, ó, coloca alta performance. Eu falei, não, deixa performance mesmo. Mas eu é que errei. Você entenda ali, alta performance. Porque performance todo mundo tem alguma. Em alguma área. Agora, quando se fala de alta performance, quando você quer descobrir um talento mesmo, uma pessoa de alta performance, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar admirados. Ali tem essa fórmula matemática. É uma fórmula que você consegue contextualizar. É talento menos interferência. Vamos para um exemplo. Ali eu coloquei ali, ó. A pessoa tem 9 de talento e tem 6 de interferência. Hoje nós estávamos fazendo uma reunião lá na empresa e estávamos falando sobre isso com os vendedores. Por exemplo, vamos supor que você contrate um vendedor para trabalhar na sua empresa. Seja um vendedor externo, um vendedor interno. E aí, esse vendedor, você está fazendo lá a entrevista com ele e o cara é muito bom. Esse cara é 9 de talento. O cara é talentoso, é um baita de um vendedor. Uma pessoa que se expressa bem, você vê que o cara tem jeito. Você fica animado, pô, eu quero botar um cara desse aqui na minha empresa. Mas aí você descobre que ele tem 6 de interferência. Ele vai te entregar 3. E o que é essa interferência que eu estou me referindo? Muitas vezes, gente, um vendedor externo, a interferência pode ser o carro dele. Eu tive uma questão que eu contratei uma pessoa, ele tinha carro, tudo, não sei o quê, mas depois ele não trazia o carro, porque ele tinha que deixar o carro com a esposa. Eu falei, uai, eu contratei um vendedor, um carro, porque o nosso trabalho é serviço externo, mas ele tinha que deixar o carro com a esposa. Eu falei, uai, que negócio é esse? Ou seja, ele tinha um nível de interferência muito alto. Essa pessoa pode ser muito boa, mas ele vai te entregar pouco. Vocês estão entendendo? Às vezes você pode ter um vendedor talentoso que ele é nota 6, mas ele tem 1 de interferência. Ele vai te entregar 5. É aí o outro lado da questão. Vamos olhar o lado comportamental. Vamos olhar as outras coisas. Às vezes você tem na tua empresa um colaborador de um determinado departamento e essa pessoa, você consegue ver que ela está com um nível de interferência muito alto. Essa pessoa às vezes tem que estar saindo. Essa pessoa tem um problema muito grande de repente, de relacionamento. Essa pessoa tem algumas questões que são interferências que colocam ela ali com interferência muito alta. Ela te entrega pouco.
Essa é uma forma inteligente de nós olharmos e a gente eliminar as interferências que aparecem no nosso negócio. E ali eu relacionei algumas interferências que podem ocorrer com pessoas que já estão com você. Às vezes você tem uma pessoa que trabalha contigo, que já está com você há 5 anos. Aquela pessoa entrega bem, aquela pessoa tem uma alta performance, mas de um tempo para cá, aquela pessoa está morrendo, está minguando. O resultado dela, o que está acontecendo? Ela está com nível de interferência. Pode ser muitas coisas, de repente essa pessoa está desmotivada. Aí é que entra o seu papel. Pessoal, às vezes, são coisas tão pequenininhas, que você às vezes muda uma pedrinha do lugar, alguma coisa e você ganha essa pessoa de novo. Às vezes a pessoa está desmotivada, geralmente são coisas pequenas. Você pode trazer novamente aquela pessoa para ter alta performance, do que você mandar aquela pessoa embora e contratar de novo, todo aquele investimento de novo. Às vezes pode ser por uma questão de treinamento. Hoje as coisas estão muito rápidas. Às vezes você tem um novo departamento dentro da tua empresa, às vezes você tem um novo produto, essa pessoa precisa ser treinada. Essa pessoa você pode colocar perto para ser treinado com aquela pessoa que é modelo dentro da empresa. Às vezes você vê uma pessoa que ela pode não estar muito bem dentro da equipe. Às vezes, em empresa pequena, tem poucos funcionários, mas às vezes você tem uma pessoa lá dentro da tua empresa que está fazendo bullying, que está praticando bullying, que está constrangendo alguém. E essa pessoa não está conseguindo se defender. Essa pessoa não está tendo a estrutura para sair dessa situação. E às vezes é uma questão, às vezes até é questão de fofoca, questão de uma pessoa querer passar a perna na outra. E a gente tem que identificar, porque às vezes a gente tem gente boa, gente que vinha entregando, tendo uma alta performance dentro da tua empresa, e essa pessoa hoje ela está desmotivada por quê? Por causa da equipe. Cabe a gente identificar. O seu papel de empreendedor é esse. O seu papel de dono é esse. E às vezes é um problema pessoal. Quem aqui já não passou por problema pessoal, atire a primeira pedra, a primeira Bíblia, a primeira bolsa que vocês têm aí, celular. Atire, pode atirar quem não passou por problema pessoal. Não vale a pena, gente. Às vezes você tem uma pessoa com você que é de confiança, que você está tranquilo com aquela pessoa na sua equipe. Às vezes essa pessoa está atravessando um problema financeiro que às vezes o valor pode ser pequeno para você e pode ser grande para a pessoa. Às vezes você pode até emprestar. Às vezes você pode até ajudar a pessoa na educação financeira. Nós, como empreendedores, nós temos que eliminar as interferências. Mas as interferências, elas são externas e são causadas por nós mesmos. Até agora eu tenho falado de interferências externas. E que nós, como gestores e empreendedores, nós temos que identificar. Ok, pessoal? Estou falando muito rápido ou não? Ok. Vamos para o próximo. Eu estou falando só do pessoal, tá? Daqui a pouco eu vou falar de vocês. Se prepare. Dá tempo de fugir ainda. Olha aqui, ó. Níveis de interferência do colaborador. Então, aquilo que eu coloquei, ó. Colaborador de alta performance. Não permite interferência na vida pessoal. Se você tem um colaborador assim, essa pessoa já trabalha dessa forma, você tem um profissional maduro. Porque uma pessoa que atinge a maturidade na sua profissão, na sua área, ela mesma identifica, ela mesma não deixa a bola cair. Não é verdade? Essa pessoa atingiu a maturidade. Mas a maioria, gente, não tem essa maturidade ainda. Cabe nós ajudar. Um vendedor externo, aquilo que eu falei, não pode ter problema com o carro. Se você trabalha na área comercial, você trabalha com o seu carro, você tem que cuidar do seu carro. Você não pode parar de trabalhar por causa do seu carro. O carro quebrar de vez em quando, por um motivo, é uma exceção. Você tem que fazer a revisão. É a tua ferramenta de trabalho. E não somente a questão de um carro. Qualquer profissional tem que cuidar da sua ferramenta de trabalho. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Não contrate alguém que você não possa demitir. Vocês estão imaginando o que eu estou falando? Não.
Estou falando de parente. Ó, eu não estou dizendo que não faça, tá? Não estou dizendo que não faça. Mas vamos separar as coisas? Vamos ser maduros? Empreendedores maduros? Você tem um cunhado, lindo e maravilhoso, o cara é de alta performance, é um baita de um profissional, contrata. Agora você vai contratar o teu cunhado porque está passando por uma necessidade. O cara está numa pindaíba. Aí a família chegou para você, ó, dá uma oportunidade para o cara, você vai contratar? Ô, gente, pelo amor de Deus. Você é ONG, instituição de caridade, você tem que cuidar da sua empresa. Ah, mas eu vou trabalhar com a minha sogra, com a minha mãe, com a minha... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com parente. Eu trabalho. Trabalho com meus 2 filhos, são meus 2 sócios. Mas eu sei, e eles sabem que isso está muito claro, por mérito. É meritocracia. Falei certo? Meritocracia. Acertei. É por mérito. Eles estão comigo por mérito, porque são bons. Porque se não fossem, não estariam. É essa a maturidade profissional que nós devemos ter. Cuidado para não colocar na sua empresa, porque, gente, se vocês colocam uma pessoa que vocês não podem demitir, porque depois que vocês demitirem, vocês vão ser o bicho-papão da família, as pessoas não vão te entender, isso é um nível de interferência muito alto que impacta o teu negócio. Às vezes não impacta só o seu bolso, impacta o seu sossego, isso dá estresse, isso dá azia. Então, muito cuidado. Vamos ser profissionais também olhando dessa forma. Ensine os nossos parentes de que que nós não misturamos as coisas. Ok? É saber dizer não na hora certa e saber dizer sim na hora certa. O próximo. Níveis de interferência do empreendedor. Chegou a vez de vocês. Eu estava louco para falar isso para vocês. Estão preparados? Sim ou não? Sim e não. Gente, isso aqui é bastante interessante. Mais uma vez, eu vou colocar isso no WhatsApp. Vocês pensem sobre o que eu vou falar agora. É muito interessante. Eu coloquei ali, ó, níveis de interferência do empreendedor. A interferência que você tem como empresário. Até então nós estávamos falando de interferências externas que estão associadas a pessoas que trabalham conosco. Seja você dono da empresa, seja você um supervisor de vendas, né? Seja você um líder de uma equipe, ok? Vamos lá. O gestor mais coaching mais líder. Ali está escrito, divida-se por 3. Na apresentação passada, que eu falei sobre comunicação, eu dei uma técnica lá, mostrei uma técnica muito interessante de você ver os níveis de comunicação de uma empresa. E aí você separar a empresa em 3. Quem estava aqui vai se lembrar. Eu falei de pessoas, processos e produtos. É uma forma interessante de você enxergar uma empresa, de como essa empresa está andando. Agora, é um pouquinho diferente. É para que você, empreendedor, dono do seu negócio, você tem que se dividir em 3. Você vai se dividir em 3 partes. Você tem que ser gestor, você tem que ser um coach e você tem que ser um líder dentro da sua empresa. Só que, pasmem vocês, eu quero que você reflita com o que eu vou falar agora. A maioria dos empreendedores brasileiros estão sendo 70% do tempo gestores. E os 30% é o resto. E esta é uma interferência que impacta muito a sua empresa, o seu negócio, o seu faturamento, a permanência de pessoas dentro da sua empresa, o crescimento da tua empresa, porque tem muito empreendedor sendo 70% gestor. Gestor, a sua parte gestor é a parte que você toca a tua empresa. É a parte administrativa, não menos importante. Mas as empresas estão faltando empreendedores que sejam coach. Por isso que eu estava falando no começo. Você pode baixar até o nível de exigência de contratar pessoas. Mas acontece que os empreendedores também têm que ser coach.
O coach é aquele empreendedor que ele está presente dentro da empresa e que ele acompanha todas as pessoas. É aquela pessoa que você vai identificar as deficiências daquela pessoa. Você vai se derramar no interesse de ensinar aquela pessoa, de você lapidar aquela pessoa. Esse é o coaching. Jesus Cristo teve tanto sucesso com aqueles homens que tinham tanta interferência, porque Jesus não ensinava o caminho para eles. Jesus estava no caminho com eles. É totalmente diferente. E é isso que eu digo. Vocês não têm que ensinar o caminho. Vocês têm que estar no caminho com as pessoas que estão na sua empresa. Por quê? Porque você está acompanhando. Isso não traz constrangimento. Isso traz até intimidade, para que a pessoa se sinta bem perto do seu lado. A pessoa, ela pode chegar até você e perguntar, falar para você onde ela tem dificuldade, porque ela sabe que não vai ser mandada embora, porque ela vê que a tua intenção realmente é querer o bem dela. Isso fica fácil. Se você não tem amor, peça a Deus que Deus vai te dar. Mas isso é a ferramenta de sucesso para o empreendedor de sucesso. Seja um coach. Esteja do lado. Porque quando você, isso modéstia à parte, isso é uma parte que eu gosto de fazer, porque talvez eu seja da área comercial, e eu gosto disso. Então, isso aí eu não tenho dificuldade. Eu tenho extremo prazer em ensinar o que eu sei. E isso, gente, você está fortalecendo, você está trazendo sementes. Olha, eu vou falar uma coisa. Tem coisas que você pode ensinar dentro da tua empresa para as pessoas, e que essas pessoas que trabalham com você, tem coisas que elas vão levar até para a vida pessoal. Sabia? Você muda a vida das pessoas. E quando você faz isso com amor, automaticamente você se torna um líder. Um empreendedor ele está sendo líder quando ele consegue trazer a sua equipe com ele. Porque o empreendedor, ele faz as pessoas sonharem. O líder, ele faz as pessoas sonharem. É aquela equipe onde as pessoas vestem a camisa da empresa. Onde alguém pergunta para essa pessoa onde ela trabalha, independente do tamanho da empresa, os olhos da pessoa brilham, os olhos brilham, porque a pessoa gosta do ambiente onde ela está. A pessoa está satisfeita na empresa. A pessoa gosta do seu ambiente de trabalho. A pessoa tem uma boa relação com os seus patrões, com os chefes. E isso é liderança. Isso você tem pessoas que quando você vira as costas, são pessoas que levam a sua empresa no ombro. Por quê? E não querem mais por isso. É porque você é líder, as pessoas te seguem. Quer se tornar um líder? Automaticamente, seja primeiro um coach. E seja com amor, não seja por obrigação. A vida, Deus nos ensina, de Gênesis ao Apocalipse, que a vida são sementes que nós plantamos. E você lançar essas sementes na vida das pessoas, vai transformar as pessoas. E você vai transformar o ambiente da tua empresa. Ok? Então, gente, eu quero te fazer isso aí, ó. Percentual de cada um. Quanto você é hoje? Pergunte para você mesmo. Você está sendo o quê? 70% de gestor? 90%? 40%? Quanto você está sendo? Pergunta para você se tem, às vezes, funcionários, colaboradores seus que estão sendo mais líderes dentro da tua empresa do que você mesmo. Às vezes, as pessoas seguem uma outra pessoa e a você apenas obedece, porque sabe que você é o patrão. Pensa nisso. Gostaria que vocês refletissem. Botar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, o que aquele pastor falou lá? Quantos por cento eu estou sendo de gestor? Beleza? E eu coloquei ali, ó, os papéis do empreendedor ali, ó. Tocar a empresa é o papel do gestor, é aquilo que eu falei. Ajudar a identificar o que as pessoas podem melhorar é o papel do coach. E fazer sonhar e ir além, quem faz ir além é o líder. O líder, ele faz uma tropa dar a vida. Um líder, ele faz uma tropa marchar 10 quilômetros a mais. Próximo. Estou indo muito rápido, gente.
Ok? Vamos lá. Trabalhe na sua equipe para diminuir as interferências. É aquilo que eu estava falando. Compartilhe e viva na essência sua visão e missão. Ok? Treine seus colaboradores. Olha o trabalho de coaching. Descubra o nível de unidade da equipe. Isso aqui eu quero dar uma pausa. Qual o nível de unidade que vive a sua equipe? Eu não estou falando de união. Porque uma equipe unida, ela anda até certo ponto. Agora, uma equipe em unidade, ela vai até o final. Eu tenho orgulho de falar, gente, eu tenho umas pessoas na equipe que trabalham comigo. Às vezes tem uma pessoa lá que não está com um bom resultado. Eu já vi isso várias vezes, não é uma vez só não. Várias vezes a pessoa para do trabalho dele, para de vender para ele, e ele sai com o outro para ajudar o outro a vender. Isso é surreal. Eu fico olhando assim, meu Deus, olha a unidade desses caras. Por quê? Porque eles adquiriram isso, por quê? Por um respeito mútuo. Um bom ambiente de trabalho. E aí você consegue ver desse tipo de coisa acontecer. Então, nós como empreendedores, nós temos que estar de olho ligado nisso. Porque às vezes, eu vou falar daqui a pouco sobre o sapo. O sapo pode ser perigoso. Então, preste atenção. Qual é o nível de unidade que está na sua equipe? Dê motivação. Trabalho de coach. Ajude quem está com problemas pessoais. Eu coloquei ali, sem embaraços. Ajude quem está com problemas pessoais na sua empresa. Sem embaraços. Cuidado, porque tem alguns que, por exemplo, tem uma mocinha lá na sua empresa, que ela está com problema no casamento, essa moça está frágil, e você chama a moça para tomar um cafezinho fora da empresa para ouvir os problemas dela. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Você está querendo se embaraçar mesmo, tá? O teu nível de interferência vai ser muito maior. Você acha que isso não acontece? Então, cuidado com a ajuda. Ó, gente, questão de ajudar é o seguinte. Isso aí a gente tem que ter muita maturidade mesmo. Porque, às vezes, infelizmente, as pessoas fazem confusão. As pessoas misturam as coisas. E se a gente só dá, daqui a pouco o colaborador, quando for na tua casa, ele está abrindo a geladeira abrindo a porta da tua geladeira. Entendeu? As pessoas misturam. Então, assim, temos que ajudar as pessoas, sim. Mas o nosso envolvimento, ele é parcial. É aquele empurrãozinho. E de fora. Empurrãozinho de fora. Vai soltando a corda devagarinho. Porque tem pessoas que só basta um empurrãozinho. E você pode ter uma pessoa fiel com você na sua empresa. Uma pessoa que volta a ter alta performance porque você ajudou. Mas cuidado com a ajuda. Maturidade. Ok? Às vezes nem é por sua causa, às vezes você está cheio de boa intenção, mas as pessoas fazem confusão. Ok? Próximo. Nível de interferência. Olha ali, ó, uma comparação. Isso é uma interferência. Delegar ou delargar? Você delega ou você delarga? Qual é o teu papel hoje, empreendedor? Sobre esse assunto, existe ali, ó, primeiro a chegar e o último a sair. Eu ouço muito essa frase das pessoas quando eu vejo assim, alguém sonhando, vem alguém sonhando, não, eu quero abrir minha empresa, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Aí vem uma pessoa e fala assim, você vai ser o primeiro a entrar e o último a sair. Sabe que não sei se vocês já ouviram isso, mas essa frase vem com um tom pesado, um tom inflamado. Sabe, como se aquilo fosse um peso. Realmente, gente, se você é dono do seu negócio, você tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair, pronto. É a tua empresa, é o teu negócio, você tem que cuidar. É óbvio. Agora, é claro que conforme a tua empresa ela aumenta, você vai conseguindo pessoas para que você não precise estar inserido em todos os processos. Pessoas de confiança. Mas você que tem que ser o primeiro na sua empresa. Você que tem que ser a referência, você que tem que ser o modelo. As pessoas têm que olhar para você e copiar você. Porque senão você está delargando a sua empresa.
está delargando o seu negócio. Aí depois você quer chamar o sujeito na chincha, quer chamar o sujeito aqui na conversa, mas você está delargando. Desculpa aí, tá, gente? Mas tem que falar sobre esses assuntos. Quando você é disciplinado, você mesmo disciplinado com os horários da tua empresa, com o tempo que você permanece na empresa, com o teu tempo de disciplina. Quando você é um empreendedor que não deixa, muitas vezes, isso acontece, a esposa vai ligar para você e vai falar assim, olha, você podia sair da empresa, você tem que buscar uma coisa para mim às 10 horas da manhã lá. Cara, tu vai perder o foco? Pede para alguém fazer isso. O teu tempo dentro da empresa é muito mais precioso do que às vezes essas coisas. Eu não estou aqui, gente, falando para alguém você ser ausente na família, não. Muito pelo contrário. Ser presente na sua família é de outra forma. Eu tenho 31 anos de casado. A minha esposa, ela já aprendeu comigo. Muitas vezes, dá para fazer isso. Eu falo, no meu horário de trabalho, você não me peça essas coisas. Agora, quando é alguma coisa relacionada à saúde, coisas sérias, sim, ok. Mas eu parar o meu trabalho, isso é um nível de interferência muito alto para o empreendedor. Você tem aquele ditado, né? É os olhos do dono que engorda o gado. Eu falo muito isso para a equipe de vendas. Vendedor não pode ficar parando porque a esposa pediu isso, pediu aquilo, tem que levar no colégio às 3 horas da tarde. Você para todas as suas visitas, você perde tempo de viagem, você sai do seu foco, depois você não consegue mais voltar com aquele foco. Não adianta, gente, não adianta a gente botar panos quentes. É verdade. E se nós, como empreendedores, nós não dermos esse exemplo, a gente entra no mesmo barco furado. Agora eu coloquei ali, identifique o sapo. Você tem sapo na sua equipe? Não. Eu ouvi um sim. O sapo, ele é fácil de achar. O sapo é aquela pessoa na sua empresa que você sabe que fala de você nos bastidores, que você sabe que quando você está fazendo uma reunião com a sua equipe, ele é do contra com você, ele tira a sua moral, ele desfaz o que você fala. Esse é o sapo. Agora, o sapo é bom ou ruim? Vai depender de você. Aí é que está a tua maturidade como empreendedor. Eu, na sexta-feira passada, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Foi terrível. Na sexta-feira passada, eu fui num sindicato tentar fechar uma parceria. E o meu sócio me avisou. Falou, é uma outra linguagem com esse público. É diferente, é por aqui. E eu só escutei, eu não ouvi. E na hora, eu naquele costume do beabá, no automático, rapaz, o sapo levantou na hora. Na hora levantou o sapo. E só que não tinha um, tinha 2. Acabaram com a minha reunião, acabou com o meu negócio. Mas virou, por quê? Eu tomei tinta. Gente, eu fiquei tão brabo que eu perdi o sono da sexta para o sábado. 3 horas da manhã eu estava acordado lá, brabo comigo. Eu tive que fazer um processo, quase que se tivesse um encontro, eu ia para o encontro para poder me perdoar. Mas sério, eu tive que me perdoar, eu tive que falar, cara, porque eu brigo muito comigo, eu me cobro muito, e eu não sei até que ponto isso pode ser bom ou ruim, eu tenho que saber lidar com isso. Então eu falei, eu estraguei o negócio, porque eu dei bobeira. Eu não coloquei uma linguagem, e eu estava despreparado, o sapo veio e me derrubou. Então, o sapo, ele pode, nesse caso, depois de tudo que aconteceu, o sapo foi bom para mim, porque o sapo me fez pensar. O sapo começou a trabalhar comigo, falar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ver meu estilo de linguagem, eu tenho que estudar meu público antes de ir. Então, o sapo foi bom. Eu quero te dizer que o sapo na tua empresa pode estar medindo você. Às vezes o sapo está pulando porque são falhas suas. Não é só porque o camarada tem um gênio ruim, não.
Não é só porque o camarada é sapo de verdade, porque mais às vezes o sapo é você que está provocando esse sapo. Então ele pode ser bom como pode ser ruim. Depende do jeito e da maturidade como você enxergar. Às vezes esse sapo é um sinal, gente. É um sinal para você acordar para certas coisas dentro da tua empresa e você tomar o domínio. Entendeu o que é interferência? O sapo é uma interferência. Eu coloquei aqui, traga para junto de você o colaborador modelo e referência. Olha, presta atenção nisso aqui. Eu coloquei esse tópico para eliminar um outro tipo de interferência que o empreendedor tem. Que esse você não consegue se livrar dele. Nenhum. Ele é uma interferência externa e que ninguém consegue se livrar. Essa interferência se chama tempo. O tempo é uma interferência. Agora cabe a você trabalhar algo que nós não conseguimos eliminar. Você não tem esse poder de fazer parar o tempo. Se alguém tiver aqui, por favor. Tem? Não, não tem. Eu já imaginava. Então, meus queridos, é o seguinte. Pegue aquela pessoa que se destaca, que se destaca na tua equipe, aquele parceiro, aquele vendedor, aquele funcionário que ele é um modelo, que ele é uma referência para os outros. Traga essa pessoa perto de você. No dia que você sair para resolver um negócio, tire ele lá da empresa, põe ele no carro com você, vá andar com essa pessoa. Sabe? Compartilhe o que você quer fazer na empresa. Faça essa pessoa se sentir cada vez mais importante. Ouça as ideias dessa pessoa. Traga essa pessoa para junto de você. Sabe por quê? Porque se você tiver 4 departamentos na sua empresa e você levantar 4 pessoas assim, você consegue eliminar a interferência do tempo. Por quê? Você não precisa ficar olhando a sua empresa de dentro para fora. Você consegue olhar a sua empresa de fora para dentro. Se você tem pessoas capacitadas com você, você sai de fora para dentro para você olhar a sua empresa. Isso é genial. Porque quando você está de fora para dentro, as pessoas não falam assim, você já não viu essa frase? Que a pessoa diz, quem está de fora vê melhor? Quem já ouviu essa frase? Quem já viu? Não é verdade? Muitas vezes você que está de fora de uma discussão de um casal, você enxerga o que o casal está brigando e o casal não está vendo. O casal está ali se degladiando, e aí você está de fora, você está vendo qual é o problema. Porque você está de fora. E o empreendedor, ele tem que aprender a ficar de fora. Por quê? Porque quando você vê a sua empresa de fora para dentro, o que acontece? Você tem tempo o quê? Para inovar a sua empresa. Você tem tempo para melhorar o teu produto. Você tem tempo para melhorar os processos. Você tem tempo para diminuir interferências que estão impactando agora o teu faturamento. Você consegue, às vezes você tem tempo até para ver até um outro segmento. Às vezes um ramo de atividade diferente, uma outra empresa que você quer abrir. Às vezes você tem uma loja de confecções, você agora quer ter uma sorveteria, você quer ter uma padaria. Você consegue ter tempo para essas coisas. Por quê? Porque você consegue colocar pessoas e delegar, não delargar. Delegar pessoas que você pode confiar. Por quê? Porque você traz essas pessoas para perto de você. Então isso é muito importante, porque você consegue ter tempo. Hoje o empreendedor que ele não tem tempo para olhar o negócio dele, você tem a grande tendência de ficar patinando e não sair do lugar. E quando vier uma crise, derruba você. Ok? Próximo. Desculpa, pode voltar. Eu coloquei aqui, nossa, isso é uma interferência pesada. Vocês estão lendo ali? Usar o caixa da empresa. Quem tá, não levanta a mão, tá? Quem está usando o caixa da empresa aí? Gente, isso é uma interferência grave. Muitas vezes a gente mistura o prolabore com faturamento. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Prolabore não é o teu faturamento. Não meta a mão no caixa da tua empresa, gente. Aperta, faz economia, para de gastar. Sabe? Faz economia na tua casa, enxuga. Mas não faça isso. A tua empresa é um CNPJ. Você é uma pessoa. Isso é um nível de interferência gravíssimo hoje no nosso meio. E aí, quando vem, às vezes, alguma crise, pega você de surpresa, quebra muita gente fica devendo para banco, em cheque especial.
não tem dinheiro para folha de pagamento. Por quê? Porque mexe nessa área. Elimine, por favor, empreendedor, essa interferência da sua vida. Por favor. Eu até dou uma receita. Quando uma pessoa abre uma MEI, tem algum microempreendedor individual aqui? Alguém que tem MEI? Ok. Vou dar uma dica, não sei se tomara que vocês já tenham feito. Olha que legal para que você elimine determinados níveis de interferência. Olha que bacana. Todo mundo que tem uma empresa MEI, a empresa leva o teu nome. Você tem um CNPJ, não é verdade? Meu irmão, abra uma conta corrente CNPJ. Não tem problema que você vai gastar R$70 lá com cesta de... Abra uma conta CNPJ da sua empresa. Por quê? Naquele mês, a tua empresa MEI, vamos supor que fez R$6.000, lançou R$6.000 entrou lá de nota fiscal que você fez. De repente a tua empresa é uma empresa de serviços ou uma empresa, ou foi comissão de vendas. Entrou R$6.000 lá na conta PJ. Você gasta R$3.500 por mês. Digamos que esse seja o recurso que você precisa para manter a sua casa, a sua família. O que você vai fazer? Pegar os 6.000, está lá, pega lá 3.500, manda para a conta pessoa física e vai ficar 2.500 lá na sua PJ. Pronto. Mês que vem, sobrou 1.000. Mandou o dinheiro para lá e deixou 1.000. A tua empresa tem R$3.500. Você vai chegar para o gerente. Ô, gerente, aplica para mim esses 3.500 aí. Acha um CDB aí, bom, pá, e aplica lá. Sabe por quê? Você começa a se enxergar como empresário. Você começa a colocar a identidade, o DNA de empresário em você. Você começa a mensurar o que a tua empresa está faturando. Esse exemplo que eu dei lá, a tua empresa faturou 6.000, não faturou, porque 3.500 você levou para comer. A tua empresa faturou 2.500. E aí quando chegar no ano, final do ano, você tem um balanço, você vai ver o quanto você cresceu, o quanto a tua empresa produziu, o quanto o teu negócio está certo, está dando certo, o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa investir, o quanto o teu negócio está rendendo. Você, às vezes, como pessoa física, nunca juntou nada. Agora, como pessoa jurídica, você não misture as coisas, separe. Então, abra uma conta, pessoa jurídica, e deixe lá o dinheiro. E comece a se enxergar como empresário. Meu irmão, você tem um CNPJ, você é empresário sim. Você é empreendedor sim, independente do tamanho da tua empresa. Mas não misture as coisas, separe. Ok? Beleza? Então, microempreendedor individual. Amanhã, lá no banco, primeiro horário, abrindo a conta da sua empresa. Ok? Isso aqui pega. Mente de empregado. É o seguinte. Tema mente de empregado. Não existe nada de errado em você ser empregado. Primeiro, ponto. Eu, na minha carreira profissional, trabalhei numa empresa, eu ganhava tão bem, tão bem, tão bem que não compensava eu ser empreendedor. Eu ganhava minhas comissões, não me preocupava com a empresa, não tinha funcionário, não tinha loja para cuidar, não tinha estoque. Eu recebia lá meu salário, só pagava lá o leão e estava vivendo bem. Não precisava. Eu estava num momento que para mim não era interessante. Então não tem nada errado em ser empregado. O problema é quando o empregado continua com cabeça de empregado. Porque todo empregado tem que ter cabeça de dono. Você tem que cuidar da sua empresa que você trabalha, que você tem carteira assinada, como se essa empresa fosse sua. Porque se você é assim, você é aquele cara que apaga até a luz do banheiro da empresa. Porque se você é assim, você vai crescer, você vai ser reconhecido. Meu irmão, o reconhecimento virá. Não, olha, pode demorar, mas vem. Você vai ser o último a ser demitido. Você vai ser aquela pessoa que vai ser procurada. Você é aquela pessoa que vai receber propostas. Você é aquela pessoa que vai ganhar mais. Porque você é empregado, mas você tem cabeça de dono. Você cuida da empresa como dono. Agora, o problema é quando a gente tem o dono que tem cabeça de empregado. Essa é uma interferência grande. Tem muito empreendedor hoje pensando como empregado. E se você não desatar, meu irmão, se você não entender o que eu estou falando, e se você não colocar isso em prática já, sabe o que vai acontecer? Você, desculpa, pingo nos is, tá? Vou botar panos quentes, não. Você não vai crescer. Você vai ficar patinando.
E quando vier algumas mudanças e algumas crises, o seu faturamento vai cair. Não pode um empreendedor continuar com cabeça de empregado. Quando você pensa como dono, é outra cabeça, é outro estilo, é outro jeito. E se você não sabe pensar assim, peça ajuda. Faça cursos. Vá no Sebrae. Conversa comigo. Conversa com os outros aqui. Troque ideias. Para que você possa desatar a sua cabeça. É uma grande interferência. Quando a gente vê que o empreendedor... E olha, quando eu entro numa empresa, eu consigo identificar quando o dono pensa igual empregado. Rapaz, é fácil. Ok? Dado o recado? Todo mundo com cabeça de empreendedor? Cabeça de dono? Legal. Próximo, que eu tenho que encerrar. Estamos indo para os finalmente. Ok. As grandes interferências. Vocês lembram as tecnologias? Vocês lembram que eu coloquei o quarto macaquinho? Os celulares. Ou seja, a tecnologia, a internet, o WhatsApp, tem separado famílias. Tem destruído relacionamentos de pais e filhos. E isso, eu quero inverter a moeda falando o seguinte: não fuja da tecnologia. É um caminho sem volta. Tem muito empreendedor que ele não tem feito o uso adequado da tecnologia em busca de conhecimento. Meus queridos, eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho 52 anos, eu sou da geração antiga. Eu tenho que abrir minha cabeça. Eu estou encafifado, porque eu não lembro como é que pega a imagem na internet e põe para o WhatsApp, porque eu estava sofrendo bullying semana passada, porque eu estava dando clique, salvando e mandando, sabe? Tirando fotografia da própria imagem. Mas tem um jeito, hoje eles vão me ensinar como é que faz isso. Mas nós temos que abrir a nossa cabeça, gente. Hoje a tecnologia tem que estar presente na tua empresa. Você tem que ter um sistema de TI interessante. Você tem que ter uma internet top. Você tem que ter um bom programa para tocar a tua empresa. Você tem que investir, você é visto dessa forma. Porque hoje é caminho sem volta. E as tecnologias estão aí, nas redes sociais também. Tem gente, pessoal, eu comentei isso aqui na vez passada. Tem empreendedor ficando milionário do dia para a noite. E cada vez mais está mais fácil. A gente pode pensar hoje, é difícil ficar rico, é difícil ficar milionário. Não, hoje é cada vez mais fácil. Parece que eu estou falando uma loucura para vocês, mas eu não estou, eu estou certo. Eu sei do que eu estou falando. Porque hoje existem tantas brechas na tecnologia, nas redes sociais, que muitas pessoas estão usando e ficando milionárias do dia para a noite, com produtos e serviços, com vendas. Tem gente que já copia, faz um site para vender o produto dos outros. Eu estou falando alguma besteira aqui? Gente, tem gente trabalhando em cima do óbvio, às vezes o óbvio está na nossa cara. Então eu quero dizer, hoje uma interferência é a tecnologia. Mas a tecnologia não é para ajudar? Mas a gente não está sabendo usar. E isso está virando uma interferência. Ok? E para encerrar, o impacto das gerações. É o seguinte, gente. Hoje, nós temos, como eu falei aqui no começo, muitas vezes, 3 gerações dentro de uma empresa. Se na empresa que você trabalha, lá na sua equipe, tiver uma pessoa de 18 anos, trabalhando lá, tiver uma pessoa de 30, trabalhando lá, e tiver um coroa que nem eu, tem 3 gerações. E essa linguagem, como é que é? Como lidar com essa linguagem? Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês, abrir meu coração para vocês. Procure entender. Se eu não abrir o meu entendimento e abrir a minha cabeça, eu vou me sentar na minha experiência. Experiência hoje não basta. Nós temos que entender a cabeça dessas gerações que estão vindo agora. Vocês vão se surpreender. Porque quando você abrir a tua cabeça, você vai ver que o que eles falam de uma linguagem, de um mundo que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. As coisas mudaram. Eles têm uma outra visão de mundo que a gente não tem. Preste atenção, é verdade isso.
eles têm uma nova visão de mundo que a gente não tem. E se a gente conseguir entender essa nova visão de mundo, aliar com a tua experiência, você vai longe, mano. Você vai longe. Então abra a tua cabeça para entender as gerações. Vamos ouvir esses jovens. Vocês acham que eles não têm para ensinar para a gente? Tem muito para ensinar. Às vezes você pode ouvir algumas coisas que não tem muito a ver, mas acontece, gente, que se você consegue abrir mesmo o seu entendimento, seus ouvidos, eles falam coisas e eles têm certas facilidades que a gente fica assim, meu Deus do céu, por que eu não pensei nisso antes? E por que eu não enxergava coisa assim? Por quê? Porque muitas vezes eu estou embriagado com a minha experiência. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Se nós não abrirmos a nossa cabeça para entender a cabeça dessa nova geração e da forma como eles pensam, isso é uma grande interferência que está impactando o nosso negócio. Principalmente nós que somos mais coroas. Eu quero encerrar te falando uma coisa interessante. Se puder projetar aí, no livro da Bíblia, Provérbios, capítulo 22, versículo 26. É um texto muito conhecido, que eu quero falar sobre a questão das gerações. Provérbios 22, 26. Ih, errei. Acha para mim, me ajude aí. Ensina o caminho à criança e quando ele estiver velho não se desviará dele. Me ajuda aí. Ensina a criança no caminho e quando ela estiver velha não se desviará dele. 22, Provérbios 22, 6. Eu marquei 22, 26, né? Errei. 22, 6. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é um grande ensino que nós trazemos aos pais, para que sejam presentes na vida dos filhos. Mas eu quero encerrar falando sobre criança. Quando nós ensinamos uma criança, ela vai longe nesse caminho. Eu quero te dizer o seguinte: está na hora da gente começar, nesse mundo atual, como empreendedor, também começar a pensar como criança. Eu quero te convidar a ser criança. Sabe por quê? Quando você olha para uma criança é uma esponja. Ela tem sede de conhecimento, tem sede de aprender. Como é que você anda no seu aprendizado? Você está se aperfeiçoando? Você tem lido livros da tua profissão, do teu segmento? Tem feito curso? Ou você está parando no tempo? Seja como uma criança. Criança, ela é curiosa. Qual o seu nível de curiosidade? Eu gosto muito de ver algumas palestras do Murilo Gun, né? Ele fala sobre criatividade. Se eu pegar uma colher aqui e der para uma criança aqui na frente, para ela brincar, para ela ficar quietinha, daqui a pouco essa colher vai virar uma nave espacial. Daqui a pouco ela vai estar brincando aqui, ó, fingindo que essa colher é uma nave espacial. É algo que nós estamos perdendo. Por isso que eu quero dizer, vamos ser que nem crianças. Vamos ser criativos. Criança tem criatividade. E se nós, como empreendedores, hoje, não desatar nossa mente para sermos criativos com o nosso negócio, vai vir alguém e vai te atropelar. Alguém vai ter uma ideia. Hoje é uma necessidade a criatividade. Hoje é uma necessidade você trabalhar de um modo diferente. Hoje é uma necessidade você botar pessoas boas ao seu lado e você sair do lado de fora da tua empresa e começar a ver o que você vai fazer de novo, o que você vai criar de novo dentro da tua empresa. Qual será a nova inovação? Por isso que eu quero encerrar te dizendo, volte a ser criança. O mundo está nos engolindo, mas a gente vai ter essa percepção. Volte a ser criança. E é assim que eu gostaria de encerrar e agradecer muito a sua presença e até o próximo Global Business.